Boa noite a todos. Hoje, num formato de videoconferência, temos connosco o Fernando Pedroso, presidente do Partido Aliança de Odivelas, João Pedro Galhofe, presidente do CDS, e Lúcia Lemos, deputada municipal independente. Qualquer uma destas pessoas foi convidada a priori, obviamente, para estar aqui connosco, aceitaram, desde já agradeço. E neste debate que se quer sintético o mais possível, vamos tentar ter intervenções curtas e promover o debate entre todos. Dava em primeiro lugar a palavra ao Fernando Pedroso para começarmos este debate neste formato, como já indiquei antes, de 3 minutos a cada um. Muito bem. Uma saudação ao auditório da Odivelas TV. É a primeira vez que aqui estou, com muito prazer. Também um agradecimento à Odivelas TV pela pluralidade democrática demonstrada ao convidar o Aliança, que ainda não tem representação autárquica, aliás nem parlamentar, para estar neste debate. De facto, eu considero que isto é um autêntico serviço público, porque a opinião pública autárquica do Conselho necessita também de conhecer as outras forças políticas emergentes. Também, antes de começar, gostaria de agradecer aos heróis que a sociedade portuguesa neste momento tem, e o nosso Conselho em particular, que são todos os profissionais da área da saúde, os bombeiros, os polícias, as forças de segurança, os trabalhadores dos transportes públicos, os trabalhadores dos serviços de limpeza urbana, os voluntários que cada vez mais estão a emergir na sociedade civil, quer dizer que a nossa sociedade civil está bem pujante, e a todos quantos trabalham no seu dia-a-dia para manter a economia do país e do Conselho a funcionar. Depois disto, uma primeira nota para as pessoas infectadas, para as 86 pessoas infectadas com Covid-19 e suas famílias, que o Conselho de Odivelas tem. Lamentar que a Câmara Municipal de Odivelas não esteja, ou pelo menos não publicite, o eventual apoio que esteja a dar a estas 86 pessoas e às suas famílias. Na ausência de informação é de presumir que não está a dar apoio nenhum, ou pouco. Por outro lado, destas 86 pessoas também não sabemos a que freguesias é que pertencem, nem sabemos se estes 86, que é um drama, nem sabemos se estas 86 pessoas infectadas são de lares, não sabemos, se são idosos que estejam nos lares, não sabemos se são profissionais de saúde, não sabemos se são bombeiros, não sabemos se são polícias, não sabemos nada sobre isso. E também não sabemos destas 86 pessoas quantas é que estão em isolamento domiciliário, quantas é que estão hospitalizadas, porventura alguns não sabemos, espero bem que não, em unidade de cuidados intensivos, e os casos que estão em vigilância pelas autoridades de saúde. Também é muito importante. E espero que não haja óbitos no Conselho de Odivelas, mas há uns rumores sobre isso e, portanto, era importante que a Câmara desse esta informação. Estranha-se a ausência desta informação porque, por exemplo, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, aqui à volta do nosso Conselho, um bocadinho mais distante, que é do Partido Socialista, dá esse tipo de informação. Aliás, a Câmara Municipal de Odivelas, antes desta pandemia, vai ter que terminar. Antes desta pandemia, era muito prolixa no marketing político e, portanto, estranha-se muito agora esta inércia no que diz respeito à informação. Ficamos aqui, Fernando Pedroso. Voltamos já a seguir. Agora passamos ao João Pedro Galhofe, presidente do CDS Odivelas. Antes de mais, boa noite. Agradecer e cumprimentar também os meus colegas de painel e a todos os que nos ouvem na Odivelas TV. Eu vou ser o mais breve, objetivo possível relativamente a esta questão do combate ao Covid-19
e vai ser uma intervenção cheia de recados, como imaginam, sobretudo para o Sr. Presidente de Câmara e para o Executivo Municipal. O primeiro dos quais é que eu tenho visto aquilo que é possível ver e que a Câmara Municipal deixa ver, uma inércia absoluta da parte da Câmara Municipal relativamente a um conjunto de questões que a mim, particularmente, e ao CDS, obviamente, em Odivelas, preocupa. Para além das questões sociais, e o CDS foi talvez dos primeiros partidos a levantar um conjunto de questões ou preocupações ao seu Presidente de Câmara, à qual o seu Presidente de Câmara, porventura, terá pensado que durante a vigência do estado de emergência houve uma suspensão da democracia em Odivelas e, portanto, não tem que prestar, pelo menos é o que parece no seu entendimento, contas nem informações à oposição e, portanto, tem um conjunto de e-mails e de requerimentos que foram dirigidos ao seu Presidente de Câmara que estão ainda por responder. Eu espero que em Odivelas a democracia não esteja suspensa e, portanto, até a própria Assembleia Municipal possa reunir no âmbito daquilo que é as suas competências de fiscalização, e deixo também este repto à Lúcia Lemos, que é deputada municipal, e que sei que não tem havido assembleias municipais e que isso seja uma prática que, não sendo boa, aliás, deva ser o mais breve possível, porque é preciso haver reuniões das assembleias municipais. Mas isto para dizer, para além da falta de informação absoluta, não só do número de casos que todos os dias temos que tem que ser averiguado no próprio site da DGS e que não sabemos essa informação de acordo com 3 vetores que eu considero importantes, que é a distribuição pelo número de freguesias, a faixa etária dos infectados e o estado de saúde das pessoas contagiadas com Covid-19, parece-me de facto que há aqui situações que estão muito mal esclarecidas em Odivelas. Eu quero lançar à discussão pública, desde já, a situação da ativação do plano de emergência de proteção civil e do plano municipal de emergência. Como sabem, efetivamente, talvez isto não seja do conhecimento público, eu verifiquei isto há pouco, foi decretado no dia 16 de março, portanto, o estado de alerta e ativado o plano de emergência e proteção civil em Odivelas desde o dia 17 de março das 23h59 até o dia 13 de abril de 2020. Ora bom, o problema é que este estado, ou melhor, este plano municipal de emergência foi decretado em estado de alerta e não foi decretado em estado de emergência, ou seja, nós temos um plano completamente obsoleto municipal de emergência porque já tivemos 2 estados de emergência sucessivos, decretados por o Presidente da República, com medidas aliás mais restritivas, e em Odivelas continuamos com um plano de emergência municipal baseado num estado de alerta. Ou seja, se tiverem a oportunidade de consultar no próprio site da Câmara, estas medidas já não fazem qualquer sentido face à situação real a que estamos a viver. Temos que passar à Lúcia Lemos. Temos que passar à Lúcia Lemos. Com certeza, eu depois direi. Pois, continuas, vamos continuar, há mais intervenções. Com certeza. Lúcia Lemos. Muito bem, boa noite, muito obrigada pelo convite, cumprimentar quem nos irá ver no site e cumprimentar os presentes nesta mesa virtual em que falamos da situação que vive o país e que vive, obviamente, o Concelho de Odivelas, que está integrado no país. É óbvio que eu acho que nós aqui todos concordamos com lamentar a situação que o país, que Odivelas e o mundo está a viver, como é natural, que também estaremos em uníssono em relação a reconhecer o trabalho de quem está na linha da frente, sejam os profissionais, sejam até muitos decisores políticos, que têm que tomar muitas decisões adaptadas ao minuto, muitas vezes, e à hora. Agora, parece-me que passado este primeiro impacto, que foi a primeira chegada da pandemia a Portugal, há mais ou menos um mês, fez ontem um mês o primeiro caso diagnosticado, e o primeiro impacto de adaptação à nova realidade, de facto, os órgãos políticos, mais do que nunca, têm que estar ativos. Eu, como eleita municipal e na qualidade em que fui convidada como independente, vou acompanhando o possível pelos sites, pela comunicação social, e ainda não tive a oportunidade, enquanto eleita, de ter alguma informação mais direta, seja por via da Assembleia Municipal, seja por via da Câmara. É claro que foi necessário deixar aqui um período mais ou menos de adaptação,
mas uma vez que está neste momento renovado o estado de emergência em Portugal, está na hora de todos os órgãos políticos, e nomeadamente a Assembleia Municipal de Odivelas, na sua função fiscalizadora e de acompanhamento da ação municipal, reunir. É claro que nós sabemos que há uma lei que diz que todos os órgãos autárquicos podem, até 30 de junho, fazer as suas reuniões ordinárias e extraordinárias, e estaremos a cumprir a lei. Mas, antes disso, temos que cumprir a nossa função de eleitos. E eu já manifestei junto do Sr. Presidente da Assembleia, obviamente pelos canais próprios, o meu desejo não só de colaborar, mas também de que a Assembleia reúna, ou reúna em modelo, obviamente que não serei eu a determinar, mas posso sugerir em modelo mais restrito, com a representação de todos os eleitos e bancadas, ou reúna virtualmente, como nós estamos aqui a fazer. Pronto, mas isso é uma questão operacional. Agora, relativamente a Odivelas e à Câmara Municipal, é claro que acompanhando nós as notícias pela comunicação social e pelos sites, o que podemos ver é que nem todas as câmaras dão a informação toda e Odivelas dá muito pouca informação sobre a situação do que se passa, é um facto. Para sabermos o número de casos que já foi citado à data de hoje, 86, é necessário ir ao site da GS. E de facto as câmaras, talvez mesmo Vila Franca é a única que faz uma apresentação de dados por município. Mafra também faz. Por município, por freguesia, por número de casos, por óbitos, bastante Temos detalhado. que terminar, Lúcia Lemos. E portanto numa segunda ronda depois podemos passar Continuamos. sugestões. Sim, Muito obrigada. Passava novamente ao Fernando Pedroso. Agora, em malha mais fina, nós aqui no Conselho de Odivelas, para além desta falta de informação, não vemos um plano integrado de combate ao Covid-19, onde um documento, uma ação integrada, onde se prevejam os apoios às pessoas infectadas e às famílias, as deslocações destas pessoas, os medicamentos para estas pessoas. Há uma série de situações que eu não vejo planeadas nem previstas. O apoio aos centros de saúde, os EPIs e toda essa logística necessária para os centros de saúde. O apoio aos bombeiros, que chegou tarde, e não sei se em quantidade suficiente. O apoio aos grupos de risco e às pessoas mais vulneráveis, nomeadamente aos idosos e aos pais. Estou a falar ainda de um plano integrado em que isto tinha que estar articulado. As pessoas com dificuldades em pagar as suas contas, deve haver pessoas com muita dificuldade em pagar a luz, o gás e as telecomunicações. Eu falo em telecomunicações porque hoje é muito importante, as escolas estão a dar as suas aulas através de meios de videoconferências e nós sabemos que há pessoas que podem não ter dinheiro, por exemplo, para pagar as telecomunicações. Aos sem-abrigo, quer dizer, Odivelas tem sem-abrigos, a Câmara falou nos sem-abrigo, mas não se vê nenhuma instalação onde as pessoas possam ser recebidos os sem-abrigos. Informações, linhas de informação e de apoio psicológico aos municípios também não se vê. E, portanto, como eu também disse, falta de equipamentos disponíveis e instalações. Um silêncio absoluto sobre o Fundo de Emergência Social. Eu penso que há lá, o João Pedro com certeza que traz estes dados até melhores que eu, estão lá 1.700.000 euros, grosso modo, mas não se sabe como é que este dinheiro vai ser aplicado, quer dizer, nem quais são as famílias que poderão beneficiar desta situação. E, portanto, era muito importante que a Câmara, para tranquilizar as pessoas, desse informação sobre isto. Tudo o que falei, tudo o que tenho vindo a falar, deriva da falta de informação da Câmara. O ruído e os rumores diminuiriam se, com certeza, a Câmara desse mais informação aos municípios, principalmente para tranquilizar as pessoas mais desfavorecidas do nosso concelho. Vamos ter que ficar, Fernando Pedroso. Vamos ter que ficar. Isto são 3 minutos, são ditaduras, mas... Passa muito depressa, passa muito depressa. Passa muito depressa. Mas, aliás, digo só, Talho, foi-se que nós próprios enviámos à Câmara Municipal um pedido de informação sobre o Fundo de Emergência e a sua aplicação e até agora recebemos 0 de resposta.
O valor é 1.700.000 euros, grosso modo. Pois, mas eu gostava que me confirmassem oficialmente qual é o valor realmente que está disponível. Eu perguntava qual é o valor que está disponível. Pois. Eu não sei o valor que já foi investido. Pois. Ok, João Pedro Galhofe. Bom, eu vou aproveitar muito rapidamente esta deixa do Fernando Pedroso relativamente à situação do Fundo de Auxílio Social de Emergência para falar sobre aquilo que o CDS Odivelas entendeu que devia ser um plano macroeconómico para incrementar ou recuperar os rendimentos das famílias e para estimular a economia local em Odivelas. Nós apresentámos um conjunto de 6 propostas, uma das quais era efetivamente a execução da verba do FAS, o Fundo de Auxílio Social de Emergência, que está contemplada no Orçamento Municipal 2020 no valor total de 1.761.411 euros e, portanto, fazia todo sentido que, estando em situação de emergência, se executasse este Fundo de Auxílio que é de emergência e que não está a ser executado. E propusemos também a devolução aos municípios do valor proporcional deste primeiro trimestre, que já passou a 31 de março, da taxa de participação fixa de 5% de IRS. No caso de Odivelas, nós aplicamos a taxa máxima em matéria de participação de IRS. E para ter a ideia, este primeiro trimestre daquilo que é a previsão orçamental e que está dotado no orçamento do que se pode vir a receber em IRS para o ano 2020, este primeiro trimestre corresponderia a um impacto económico ou financeiro, se quiserem, de 1.941.645 euros. Propusemos também a isenção da derrama municipal em sede de IRC. Também, a Odivelas também aplica a taxa máxima do 1,5% na derrama municipal. Para terem a ideia, dos 308 municípios, só 173 há 173, aliás, que não aplicam. Odivelas faz parte da minoria que aplica esta taxa máxima. Isto teria um impacto de 1.668.000 euros. Pretendíamos também uma execução imediata já em primeira linha de 50% da verba prevista para as IPSS. As IPSS estão a passar uma situação, nomeadamente no Conselho de Odivelas, complicadíssima, não conseguem fazer face às despesas e, portanto, para ter a ideia, nesta rúbrica da divisão de coesão social está prevista 125.833 euros para as IPSS e 32.700 euros para as famílias carenciadas e, portanto, esta aplicação de verba corresponderia a 158.533 euros. Propusemos também a restituição imediata dos impostos e das taxas municipais indevidamente cobrados ou pagos em excesso, por erro até de emissão, relativamente à divisão financeira da Câmara, que isto é uma prática corrente, acontece com a autoridade tributária, tal e qual como acontece com os serviços municipais, e estamos a falar só esta devolução das taxas e dos impostos municipais pagos em excesso, de 470.516 euros, e por fim, pedíamos também a isenção do pagamento de água ao Chimar, dado que, inclusive, o Presidente de Câmara é o Presidente do Conselho de Administração do Chimar, claro, há situações excepcionais em que houvesse uma quebra abrupta de rendimentos no agregado familiar. Isto vigoraria assim só durante o estado de emergência. Isto corresponderia a um impacto financeiro global, este plano de recuperação de rendimentos das famílias de estímulo local, na ordem dos 6 milhões de euros. Ou seja, no fundo, isto não é a panaceia, isto não vai resolver todos os problemas económicos do Conselho, mas acho que seria um forte contributo para dar rendimento disponível às famílias e também para dar um impulso económico ao Conselho. O Sr. Presidente de Câmara, lamentavelmente, a única informação que nos deu sobre esta matéria foi que havia liquidado 5.700.000 euros a dívidas a fornecedores antecipadamente, ou seja, as dívidas que normalmente demoram 30 dias na liquidação a pagar aos fornecedores, a Câmara Municipal de Odivelas passou a pagar a 13 dias, ou seja, está a pagar aquilo que já devia, não está a criar nenhum impulso na vida da economia local. Temos que passar à Lúcia Lemos, João. Terminei. Terminaste depois do tempo. Muito bem, nesta última ronda... Não será a última, não será a última, Lúcia. Pensei que era a última. Pronto, muita coisa eu não sei e, portanto, também não posso dizer que como é que está, porque espero ver respondidas algumas perguntas quando a Assembleia Municipal puder questionar a Câmara, porque é aí que eu posso fazer as perguntas. Agora, eu gostava de focar aqui em 2 aspectos. Um é a resposta imediata e emergencial das câmaras. E aquilo que me foi possível ver em termos de divulgação da Câmara de Odivelas é que terá sido criado no pavilhão
polidesportivo da Escola Secundária da Ramada, um gabinete de crise, penso eu, que para as entidades, não propriamente ou para acolhimento de doentes ou apoio de profissionais. Eu acho que se impunha fazer uma pergunta, porque é que o pavilhão multiuso ainda não está ao serviço, como por exemplo o Paz e Amizade em Louros, que já está para receber eventualmente pessoas que necessitem de resguardo, doentes, pronto, isso seja gerido pelas entidades de saúde. Essa é uma questão que eu penso que era emergencial no sentido de resposta da própria Câmara Municipal de Odivelas. Depois há aqui um outro aspecto que não será tão imediato, mas que a partir do mês de maio se pode colocar, que tem a ver com o apoio às escolas para a concretização do ensino à distância, se ele se mantiver. E isto aqui é de facto um aspecto muito importante, porque, como sabemos, a descentralização tem trazido para a esfera autárquica áreas de competência do Estado Central e a educação é um deles, e se a escola avançar, como tudo indica, para grande parte do ensino à distância, as escolas não estão apetrechadas, na maior parte, os professores não estão e os alunos não estão. E, portanto, as câmaras, de um modo geral, e em Odivelas, terão que colaborar neste esforço de uma competência que até vai passar a ser municipal. E eu quererei muito ouvir a Câmara Municipal de Odivelas sobre este assunto, sobre como é que vai colaborar com as escolas para que o ensino à distância seja possível. Isto que estamos aqui a fazer, as escolas vão ter que passar a fazer se as aulas presenciais não forem possíveis a partir de maio. Aliás, como tudo indica, esta situação, este primeiro embate pode ser amenizado, mas o problema vai continuar. O problema da pandemia ou da epidemia irá continuar, até que haja uma solução. Pronto, não vou entrar por questões técnicas, mas todos acompanhamos as notícias. Uma solução de imunidade da comunidade, ou de vacina ou de tratamento, mas sobretudo de vacina. Ora, os recursos tecnológicos para as escolas vão ser uma necessidade e o que vai resultar daqui, desta pandemia, vai ser muito isso. E as câmaras vão ser chamadas. Eu gostaria muito de saber em Odivelas como é que vai ser. Essa é uma questão. A outra é o apoio às IPSS. De facto, há câmaras que no imediato, e Louros é um exemplo, mas há outras que disponibilizaram recursos financeiros imediatamente para as IPSS fazerem face às despesas, e eu em Odivelas não sei. A questão é esta, eu não sei. E, portanto, gostaria muito de saber. Esta é que é a questão, até admito que quando as coisas estiverem a ser feitas e se estão bem feitas, devem ser assinaladas. O problema é que não sabendo, obviamente, não podemos sequer opinar sobre elas. Verifiquei que as reuniões de Câmara parece que vão passar a ser semanais para acompanhar a pandemia. A última, pelo que consta no site, terá sido já por videoconferência no dia 1 de abril, mas eu pergunto se foi gravado e onde é que está o vídeo, e assim poderíamos ter visto o que é que foi tratado na reunião de Câmara, e não sabemos, certamente, não, estou já a concluir, certamente que nesta conjuntura não terá sido pública, ou se foi não com muito público, porque não se pode permitir os ajuntamentos, mas onde é que está a deliberação, onde é que está o que foi tratado. E portanto há de facto um conjunto de perguntas que neste momento não têm resposta, e que me parece que a bem da transparência se exigem. E da democracia? Claro, sem dúvida, que não está suspensa, aí estamos de acordo. Isso. Está suspensa, mas não pode haver greves. De facto, greves. É assim, não está de direito. Agora, de facto, não sabemos, há sempre esta diferença. Exato. Essa é a grande questão. Fernando Pedroso. Muito bem. Eu continuando, nesta crise, na atual situação, o Aliança de Odivelas tem aqui algumas áreas de especial preocupação. Uma delas, aliás, 4 áreas, mas eu vou rapidamente. O impacto do coronavírus na economia local, a questão dos lares, o apoio às famílias mais carenciadas e às pessoas, os sem-abrigo. São, digamos, aquilo que nos preocupa neste momento, essencialmente. Relativamente ao impacto do coronavírus na economia local, nós sabemos que 90% da economia local é constituída por microempresas, empresas que empregam até 9 trabalhadores. 90% delas. Os restantes 10% das empresas são maioritariamente pequenas empresas, ou seja, empresas que empregam até 49 pessoas.
Eu penso que há poucas, muito poucas médias empresas e grandes empresas haverá uma, eventualmente. Estamos a falar num universo superior a 3.000 empresas, isto de acordo com dados de 2017. Ora bem, estas 3.000 empresas, em micro e pequenas empresas, essencialmente, representam muito emprego local. E, portanto, há muitas famílias a depender destas empresas. Este número de 3.000 pode multiplicar aí por 2 ou por 3 ou 4. E, portanto, trata-se de muitas pessoas. E, portanto, era importante que a Câmara tivesse um programa de proximidade junto destas empresas, não por intuitos capitalistas, mas sociais de apoio às famílias e aos empresários também, de ver que tipo de apoio é que as empresas precisam. Nós sabemos que pequenas empresas e microempresas, a sua área de gestão resume-se ao contabilista. E mesmo os contabilistas hoje em dia estão assoberbados de trabalho e não têm muito conhecimento do que questões mais complexas de apoio às empresas. Portanto, a Câmara devia ter gabinetes, e há uma proposta que se faz, gabinetes de apoio aos microempresários e aos pequenos empresários, para ver se eles podem, pelo menos, recorrer aos apoios poucos que o Estado dá e alguns ineficazes que o Estado dá para esta situação. É evidente que há uma coisa que nos preocupa, tudo isto custa dinheiro, mas há aqui uma ação muito pequenina, mas é simbólica, para mim é simbólica, que é a Câmara podia muito bem suspender o pagamento da renda ao Ministério da Defesa sobre o convento de Odivelas e desviar estas verbas para apoio aqui, a este apoio aqui aos empresários. Relativamente aos lares, Odivelas tem à volta, também com dados de 2017, tem à volta de 40 lares. 40 lares com 1.200 utentes. Estes lares são essencialmente ali na zona de Ramada Canessas. O que eu não vejo, e é mais uma vez a falta de informação da Câmara, é planos de contingência para evitar o surto nos lares, o surto de Covid-19. Não sabemos. Vamos ter que terminar. Não sabemos, é só para dizer que não sabemos. Não é fácil isto. Deixa terminar a frase, pelo menos, para se perceber a ideia. Bom, mas temos que ter, não temos testes para, não sabemos nada sobre os testes para os funcionários e para as pessoas idosas. Também não temos instalações, há bocado, a Lúcia falou nisso, instalações de reserva, de contingência para se tivermos que isolar alguns lares. Não há nada desse, não há um plano para substituir os funcionários dos lares de idosos. Portanto, há todo um trabalho ciclópico que porventura a Câmara estará a fazer, ou estará a planear, mas uma vez que não comunica com os municípios, nem com as forças vivas do Conselho, é legítimo que nós duvidemos e questionemos se essas coisas estão a acontecer ou não. João Pedro Galhofe, isto vai acabar alguém sem palavra, mas João Pedro Galhofe. Ora bom, eu queria só dizer o seguinte, eu ouvi aqui atentamente a intervenção da Lúcia Lemos, mas queria só dizer o seguinte, Lúcia, o que se passa no pavilhão da Escola Secundária da Ramada é um mero posto de comando operacional municipal, ou seja, não é nenhuma reconversão de um pavilhão municipal para recepção de isolamento efetivo de doentes de contágio, em situação de contágio de Covid-19. Eu sei, mas isto para dizer, Lúcia, parece-me muito pouco, sabe? Porque, de facto, este imposto operacional de comando também podia ser feito noutro sítio qualquer, não é? Nós temos é que, no meu entendimento, utilizar os pavilhões desportivos municipais, e a Lúcia até deu o exemplo até do multiusos de Odivelas. Por acaso, o CDS tem uma proposta que não vai nesse sentido do multiusos e eu explico porquê. Porque nós achamos que o pavilhão multiusos de Odivelas aglomerar, infelizmente, as centenas de casos que vamos ter confirmados de Covid-19 em breve em Odivelas, pode ser até prejudicial. E, portanto, nós apresentamos até hoje uma proposta no sentido da reconversão dos pavilhões desportivos das escolas secundárias para freguesias.
Ou seja, no pavilhão da Escola Secundária de Odivelas, da Escola Secundária de Canessas, da Escola Secundária Bancampo Freire na Pontinha, da Escola Secundária Pedro Alexandrino, para nós isso faz mais sentido, mas de facto não estamos em desacordo em relação a isso e acho que de facto deve ser uma preocupação. Foi aqui falado também a situação da aquisição dos equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde. Existe, aliás, um site que nos permite perceber exatamente o número de equipamentos de proteção individual em falha e o número está em crescendo na UCSP Odivelas e também nas unidades de saúde familiar, portanto é preciso urgentíssimo mesmo a aquisição destes equipamentos de proteção civil. Bem sei que a Câmara... Podemos passar à Lúcia Lemos? Vou já terminar. Bem sei que a Câmara adquiriu alguns equipamentos que entregou inclusive às corporações de bombeiros, mas parecem manifestamente poucos, dada a necessidade do Conselho. Aliás, se virem no site da Câmara, foram entregues um reforço, digamos assim, dos equipamentos das associações de bombeiros, às corporações de bombeiros e às CPSS de Conselho, em número de dezenas, portanto, muito pouco face àquilo que vai ser preciso, infelizmente, muito em breve no Conselho de Odivelas. Lúcia Lemos. Muito para bem, terminar. Sim, para terminar, não sei o que é que me sobra de tempo, mas devo 3 dizer minutos. que neste momento em que todos vivemos, todos os esforços conjuntos são sempre poucos. E mesmo quando se faz política na oposição, o objetivo é melhorar a ação de quem exerce o poder político. Qualquer sugestão ou qualquer crítica ou qualquer alerta em relação à ação camarária é sempre no sentido de melhorar a vida dos odivelenses. Há aqui um aspecto que eu acho que é importante frisar. A nível da Autoridade Metropolitana de Lisboa, nós sabemos da AML que há uma certa concertação, mesmo para esta situação do Covid. Isso pelo menos é o que está publicitado. Mas isso não invalidou que as outras câmaras que pertencem à mesma à AML tenham iniciativas individualizadas, personalizadas para os seus municípios. Portanto, o que nós estamos aqui a falar e que nos parece, por falta, sobretudo, de informação, se a falta de informação coincidir com a falta da ação, então achamos que em Odivelas há tudo por fazer ou quase tudo por fazer. E o que foi feito terá sido muito pouco nesta contingência que estamos todos a viver. Não pode ficar apenas pela concertação que terá sido feita a nível da AML. Portanto, é muito importante que a Câmara de Odivelas possa, de facto, tomar iniciativas mais personalizadas para as necessidades do Conselho. A posteriori, há muita coisa que vai ser importante saber. Nós neste momento não sabemos, há pouco falou-se das empresas em Odivelas, quantas empresas estão a recorrer ao layoff simplificado e o que é que isso vai representar? Ainda não há números. Quantas estão a fazer de forma fraudulenta? Como é que isso vai? Curiosamente, há pouco a Ordem dos Advogados fez um comunicado relativamente ao reforço de poderes para a ACT, para suspender despedimentos, no sentido de ser inconstitucional esta transferência de poderes. O problema aqui muitas vezes, por isso é que há pouco se dizia, a democracia não está suspensa de direito e não está, pelo menos em termos verbalizados pelo próprio Primeiro-Ministro, continuamos a ser um Estado democrático, mas por vezes fica suspensa de facto, quando se dão instrumentos que podem ferir a democracia. E este equilíbrio é muito importante. Por isso eu acho que a política, mais do que nunca, agora tem que estar presente através dos seus órgãos. E daqui deixo de facto a minha preocupação para que as reuniões de Câmara sejam públicas ou publicadas, que estejam disponíveis em direto e em gravação no site e que a Assembleia Municipal de Odivelas possa reunir o mais depressa possível, porque não faz sentido que não esteja a exercer o seu mandato. Agradeço. Vamos terminar por aqui. Obrigado a todos. Estamos no limite do tempo, como sabem. Espero que haja outras oportunidades. Vamos fazer por isso. Muito bem, e saúde para todos. Obrigado. Obrigado. Cuidem-se. Obrigada. Obrigado.